Muito boa noite a todos. Para mim é uma satisfação gigantesca estar falando aqui e sobre um tema super apaixonante e interessante, como é o da atenção plena, do mindfulness ou atenção consciente, né? Estamos falando em florescimento humano, sobre felicidade. Tem um filme chamado Sansara, que eles estão saindo do mosteiro e ele levanta uma pedra e tem um koan, tem uma pergunta lá, né? Que a pergunta é: como é que se faz para uma gota nunca evaporar? E a resposta é devolver essa gota para o oceano. Então, muito das nossas questões de poder ser feliz e poder ter gratidão é a gente perceber que a gente faz parte de um todo muito maior. E para mim estar aqui na PUC é uma facilidade estar nisso, de ver os professores, ver colegas, e me dá uma sensação então que o psiquiatra que eu sou hoje, ele tem um pertencimento aqui. Então isso me gera uma felicidade, uma satisfação gigantesca. E no campo então do florescimento humano, né, esse é o tipo de felicidade eudamônica, né, que é diferente do hedonismo, né? Então é uma felicidade muito mais baseada em valores, muito mais baseada em pertencimento e muito mais baseada em a gente ter uma vida que tenha propósito e tenha sentido. Então a questão da atenção plena, né? Atenção consciente se usa no espanhol, né? E para mim a melhor tradução de sati, a palavra original de atenção plena é sati, é a palavra que o Buda usava, né? No inglês se traduziu como mindfulness. Para mim, mindfulness é uma tradução meio complicada que ninguém meio entende o que significa. E a atenção consciente, ela traduz com mais clareza o que o conceito quer dizer, de a gente ter consciência no sentido de awareness e ter a nossa atenção focada, de a gente conseguir manter a nossa atenção num ponto e não devanear, não perder a nossa atenção com facilidade. Então, disso que trata mindfulness, né? De introspecção, de clareza, de awareness e de uma capacidade de flexibilidade atencional. Então, isso faz parte do que a gente chama assim o campo da ciência contemplativa. Então, expandindo um pouco o tema para a gente entender melhor, a contemplação é algo humano. Todos nós sabemos o que significa contemplar. Aqui tem uma foto lá da praia do centro de Garopaba, né? Então, contemplar significa a gente poder estar observando, por exemplo, a textura desse céu, a temperatura, o barulho, principalmente conseguir estar em contato com as sensações do que esse ambiente traz no nosso corpo. Então isso é contemplar, ou seja, a gente está observando o aqui e agora dos acontecimentos, do que nossos sentidos estão absorvendo e principalmente observar as sensações que estão no nosso corpo. Então contemplar é algo super-humano, né? E lógico que a gente vive um remédio, o mindfulness é um remédio contemplativo, eu acho que justamente porque a gente vive um momento que quando a gente chega numa praia assim, como eu tirei uma foto ali, a gente já fica muito implicado assim, vamos postar, vamos botar no Instagram, vamos ver se as pessoas vão curtir ou não vão curtir. Ou seja, ao invés de contemplar, a gente já escapa para essa necessidade de um certo xalalá social, mental, do que as pessoas vão pensar, dizendo, estou aqui, vou mostrar que eu estou aproveitando a vida, segunda-feira na praia. Então a gente já fica preso nas questões dos pensamentos, nas questões sociais que muito estão na nossa mente. Então o campo contemplativo é a gente poder estar observando o barulho, observando a sensação do vento, observando o cheiro, observando o que está de fato acontecendo nas nossas sensações corpóreas. Então o campo da contemplação, ele primeiro tem a ver com o embodiment, ou seja, primeiro tem a ver com a gente perceber as sensações do nosso corpo. A gente, por exemplo, quando estou de pé aqui falando com vocês, mas eu consegui, antes de mais nada, me dar conta da sensação dos meus pés contra o chão.
a sensação da minha mão repousando sobre o púlpito, ou seja, eu estar incorporado, eu estar observando o que está acontecendo no meu corpo e estar relaxado o suficiente para me sentir ancorado, me sentir enraizado nesse chão que nos sustenta. Quando a gente está preso nesses pensamentos, será que as pessoas estão gostando, será que não estão gostando, será que vão achar, se não vai, quando a gente está nesse xalalá mental, a gente se desconecta do nosso corpo. Então a primeira coisa é incorporar, ou seja, se dar conta do que está acontecendo no nosso corpo. Depois é ter consciência do nosso próprio self, do nosso próprio corpo. Antes conversava ali com a professora egípcia, o que é a mente dual? A mente dual é a que usa da razão, a que levanta questionamentos, conversa, indaga, faz predições, debate na mente. Então, no campo contemplativo, a gente quer sair dessa mente que discute e quer simplesmente observar as sensações do corpo, repousar nesse estado mental onde não existe conversa, onde não existe debate, existe simplesmente uma observação somática, uma observação das sensações do corpo. Depois que se faz, então se consegue estabelecer uma possibilidade de estar parado, embodiment, observando o que está acontecendo no corpo, se dando conta das sensações, se dando conta se eu estou relaxado, se eu estou tenso, se minha respiração está profunda, se está rasa, e parar com o xalalá mental. Será que o que meus professores vão achar? Será que vão gostar? Então, em vez de estar nesse debate mental, está simplesmente observando o que está acontecendo no meu corpo em termos de sensações. Depois que a gente consegue estabelecer, a gente já saiu da faixa branca, né? Na faixa branca a gente só traz de volta, porque a gente quer o tempo todo debater na nossa mente, né? Então a gente já consegue estabilizar no corpo, já consegue ficar observando as sensações, sem precisar debater sobre elas, simplesmente observar as sensações. Depois a gente passa para um estado de observar a própria consciência, ou seja, observar a consciência da consciência. Isso é meta-awareness, né? Então, estar consciente da própria consciência. Aí as sensações do corpo, elas ficam mais na periferia da observação. E o que a gente está tentando manter a nossa atenção repousada sobre a consciência da consciência. Logo a gente escapa e vai, mas será que as pessoas vão entender isso que eu estou dizendo? Não vão entender. E já começa no xalalá mental. Mas a gente relaxa o corpo e a gente traz de volta para essa observação das sensações. E finalmente, quando a gente consegue estabelecer isso, a gente consegue se dar conta melhor, talvez, da magia do que significa estar vivo. Voltando aqui para a PUC, vendo essa sala, vendo as pessoas queridas, os professores, podendo lembrar de tudo isso que foi tão importante na minha formação, fica muito fácil ser grato. Quando a gente está aqui dentro, sendo residente, está com um BIP do plantão, e tem que apresentar isso, e tem que fazer aquilo, e a gente está sempre preso nas funções, naquilo que a gente tem que fazer, nas nossas obrigações, nas reuniões, nisso e naquilo, e a gente tem menos capacidade de observar o que significa simplesmente a experiência de estar vivo, experienciar a vida em termos de sensações. Quando a gente está assim, a gente consegue ser grato com mais facilidade. Eu achei que era 30 minutos, eu vou encurtar algumas coisas. Esse é o programa que eu estou fazendo lá no Einstein, em São Paulo, entre muitos programas. Esse se chama Cultivating Emotional Balance. E ele usa as questões da atenção plena com as questões de regulação emocional. Então, por exemplo, ao invés, quando alguém nos faz alguma coisa que nos dá raiva, a primeira coisa que nos tende a fazer é a gente ir para aqueles pensamentos, porque eu mato, porque eu frijo, porque isso é injusto, porque isso não se faz, e no xalalá mental. E o programa nos ensina, ao invés de ficar no xalalá mental, observar as sensações. Observar o que está acontecendo no teu peito, observar o que está acontecendo no teu
corpo e observar que nos momentos de raiva, por exemplo, a gente tem sensações corpóreas super desagradáveis que tendem a nos impelir numa ação. E ao invés de agir, a gente vai relaxar o corpo e repousar na observação das sensações. E com isso, em vez de ser reativo, a gente vai usar da lucidez que nos trouxe então o Buda, que disse o seguinte: olha, todas as sensações corpóreas têm uma coisa em comum, elas são efêmeras. Tanto as boas quanto as ruins, elas passam. Então não vale a pena a gente se apegar tanto às sensações, debater tanto elas. A gente precisa conseguir observar as sensações de forma menos identificada e mais equânime. Ou seja, sem ter avidez por sensações boas, sem ter rechaço pelas sensações ruins. Todas elas passam.